Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é Os Guias Também Erram. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem. Algum tempo atrás eu trouxe uma reflexão falando sobre os médiuns que têm medo de errar. Hoje eu gostaria de trazer o outro lado dessa questão, isto é, quando os guias também erram. E logo de cara talvez você esteja se perguntando, Léo, mas os guias erram? E eu respondo, sem o menor receio de errar, sim, eles também erram. Bom, para entender toda essa dinâmica, eu preciso tocar em outros assuntos, dar uma volta para depois fechar esse assunto, ok? Então, primeiro de tudo, a gente tem que considerar que, às vezes, as pessoas acham que os guias erraram em algo que foi dito, quando na verdade não foi um erro do guia, mas um erro de transmissão do conteúdo, digamos assim. Porque o guia se manifesta através de um médium, e esse médium nem sempre está apto a transmitir com clareza aquilo que a entidade quer passar. Eu já comentei muito sobre isso aqui no canal, numa reflexão sobre animismo. Então, se você tiver interesse em saber sobre isso, dá uma olhada nessa reflexão. Aqui eu vou tirar esse componente humano, esquece isso. Vamos falar só da entidade. Bom, nós sabemos que os nossos guias nada mais são do que espíritos como nós, porém eles estão desencarnados, isto é, fora da matéria, e nós estamos encarnados, portanto, na matéria. Esses espíritos que hoje aqui estão nos guiando, nos orientando, nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, nas igrejas, em todo e quanto é lugar existem espíritos que aqui vêm para orientar, direcionar, aconselhar, etc. Eles não são perfeitos. Eles, no passado, foram pessoas talvez muito semelhantes a nós. Acertaram, erraram, viveram e aprenderam. Contudo, eles conseguiram evoluir um pouco. Eles estão alguns passos à nossa frente no que se refere ao nível evolutivo. E é por essa razão que recebem da espiritualidade maior essa oportunidade de voltar à Terra e estender as mãos para os encarnados que estão em sofrimento. Então, às vezes, converso com pessoas, por exemplo, que dizem assim, meu preto velho disse que não vai mais reencarnar. Quando eu escuto isso, eu até arrepio, porque para mim não tem nenhum sentido esse tipo de conversa. O preto velho, ele pode parecer uma entidade muito bondosa, ele pode parecer muito evoluído, muito acolhedor, muito compreensível, se comparado à faixa comum da humanidade. Mas enquanto espírito, ele está muito longe do progresso final, ele está muito longe da perfeição. Portanto, ele ainda vai reencarnar muitas vezes. Não só o preto velho, o caboclo, o Exu, a criança, todas as linhas vão reencarnar. É um processo natural. O espírito só rompe com esse ciclo reencarnatório quando ele atinge a evolução, por exemplo, de um Jesus. E qualquer espírito na Umbanda está anos-luz de chegar a esse nível evolutivo. Então vamos refletir. Se eles não são perfeitos, se eles não atingiram a evolução máxima, então eles estarão isentos de errar? Porque errar é humano. Errar é atributo do espírito imperfeito. Se os nossos guias são também espíritos imperfeitos, embora alguns passos à nossa frente em termos de evolução, então é óbvio que eles também erram. Entendem? A diferença é que geralmente nós, os encarnados, somos muito orgulhosos.
E quando a gente erra, a gente finge que não aconteceu, a gente varre para debaixo do tapete. Os guias, quando erram, eles consertam. Assim que eles percebem que houve um erro, eles fazem todo o possível para remediar aquele erro, para consertar. E não estou falando isso apenas do ponto de vista teórico, não. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi a entidade, e já aconteceu comigo, a entidade me deu uma informação e quando foi na próxima gira ela me chamou e falou assim: filho, você me fez uma pergunta, eu te respondi isso, mas eu estava errado. Eu fiquei em dúvida sobre o que eu te respondi, procurei um espírito mais sábio e ele me esclareceu, e a resposta correta é essa. Agora, aqui na Terra, quem é que tem humildade para falar isso? A maioria das pessoas, mesmo sabendo que errou, provavelmente até teimariam em dizer: não, eu tenho razão. Mas as entidades, já um pouco mais adiantadas, livres da matéria e compromissadas com o bem-estar espiritual, com a evolução, com a verdade, que é uma coisa que nós ainda não temos compromisso, então elas têm muito mais facilidade em aceitar esses erros, elas têm muito mais facilidade para se recompor, para dar continuidade àquele assunto sem o menor embaraço, porque elas estão em um nível consciencial um pouco mais à nossa frente. E aí talvez você esteja se perguntando: ah, Léo, mas as entidades então erram muito, eu não posso confiar? Não, não é isso. Eu posso garantir a vocês, nesses anos de experiências, em centenas, talvez milhares de trabalhos espirituais que eu já participei, se eu vi as entidades errando 3, 4, 5 vezes, foi muito. Mas isso não quer dizer que eles não erram. Existe uma tentativa na Umbanda de querer glamorizar demais os guias, sabe? Colocar eles num pedestal, numa posição que eles não ocupam. Então, eu sei que algumas pessoas não vão concordar com o que eu tenho dito aqui, por esse processo, né, de transformar os guias quase em Deus. E isso vai na contramão daquilo que eu tenho aprendido, vai na contramão da minha experiência. E para encerrar, eu lembro uma frase que o velho me disse, que eu já repeti em várias reflexões aqui. Filho, quando você for conversar com uma entidade, lembre-se que você está conversando com um espírito, você não está conversando com Deus. E embora isso soe óbvio demais, quantas e quantas pessoas vão até os terreiros e sabem que estão conversando com uma entidade, mas colocam nas costas da entidade, por consequência nas costas do médium, perguntas e responsabilidades e desejos que elas gostariam de endereçar a Deus, exigindo muitas vezes respostas objetivas, claras, como se a entidade fosse obrigada a solucionar o enigma da sua vida, não é? Se você frequenta terreiro, se você trabalha em terreiro, você sabe que isso acontece. Então, embora seja óbvio que as entidades são simplesmente espíritos um pouco mais evoluídos, mas ainda assim falíveis, que erram também e que geralmente quando isso acontece consertam muito rápido, a gente ainda vê na Umbanda uma fantasia correndo solta que acaba direta ou indiretamente transformando as entidades em divindades. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.